Quando a criança vem ao mundo, a primeira coisa que ela faz é chorar, berrar, gritar, porque ela tem sede de viver. Talvez a nossa primeira sensação quando chegamos nesse mundo seja o terror da morte. A criança percebe que lhe falta o ar nos pulmões, daí a pouco lhe falta o alimento e ela anseia urgentemente por algo que possa resolver essa sua falta. E todo mundo que já viu uma criança mamar pela primeira vez deve ter se surpreendido ou se maravilhado até com a voracidade da vida. Como é bonito ver uma criança mamando pela primeira vez, porque você vê que ali a vida está querendo continuar sendo vida, continuar a existir. E a criança então suga ferozmente aquilo que lhe falta. Mas nós seres humanos, pelo nosso encéfalo privilegiado, aprendemos cedo a metaforizar aquilo que nos falta. Somos capazes de passar do seio materno à mamadeira, da mamadeira à presença da mamãe, dessa presença aos objetos que nos cercam, um brinquedo. Mas logo vamos aprendendo a dar à nossa falta uma linguagem mais sofisticada e vamos metaforizando essa falta de uma maneira mais complexa até que construímos o amor. O amor é nossa metáfora mais complexa e sofisticada para fazer frente à nossa finitude. É ele quem primeiro e quem mais constantemente aplaca o nosso terror da morte. É ele quem nos dá mais constantemente a sensação de estarmos vivos, de que a vida vale a pena, de que é bacana continuarmos nesse mundo. Machado de Assis dizia que a melhor explicação do amor não vale o beijo da namorada. Porque o amor ele pode também se presentificar em pessoas, em corpos, em cheiros, na voz da pessoa amada, na presença da pessoa amada. Então ele fornece a todos nós, talvez da maneira mais contundente na nossa vida, esse desmentido da morte e esse desmentido da finitude. Por isso nós precisamos do amor, precisamos falar do amor das maneiras mais complexas. E se tem algo que ao longo da história da humanidade nós construímos metáforas e mais metáforas para falar, é sobre o amor. Basta olhar as nossas canções que tocam nas nossas playlists, 90% delas são metáforas para falar do amor. Que no final das contas são metáforas para dizer da nossa falta e para fazer frente ao terror da morte, para desmentir a nossa finitude. Mas não é apenas com o amor que nós resolvemos o nosso medo da morte. A forma talvez mais, uma das formas talvez mais antigas e mais difundidas em todas as culturas é a religião. A promessa da eternidade da vida. Todas as religiões têm um discurso que promete uma alternativa à própria morte, seja a reencarnação, a vida eterna, a integração com a fonte última da vida. Todas as religiões, de alguma forma, aplacam o nosso terror da morte.
E as boas religiões juntam a promessa da vida eterna com o amor. Então, em geral, os discursos religiosos tentam juntar as duas coisas e tentam nos mostrar que é possível vencer a morte através dessas duas coisas. Mas existem outras metáforas, talvez mais perversas. A metáfora mais perversa que a nossa cultura produz para fazer frente à finitude é o dinheiro. O dinheiro, de alguma forma, vai nos concedendo objetos. Objetos que possam, todos os dias, ser metáforas daquilo que nos falta. Nos dão mercadorias. E cada uma dessas mercadorias que nós adquirimos vão dizendo para nós que podemos ser completos, um carro novo. Tudo isso são simulacros, são fetiches para nos iludir e dizer: é possível vencer a finitude com tudo aquilo que nos dá uma sensação de completude. E a nossa sociedade de consumo se alimenta disso. Você consome muitas coisas, você compra muitas coisas, você trabalha o mês inteiro para juntar o seu dinheiro para fazer frente ao terror do perecimento, à possibilidade do não mais ser. E aí você adquire os seus alimentos, você adquire os seus objetos. E quando a sua conta bancária está bem abastecida, você tem essa sensação de estar seguro frente à própria finitude. E nós vamos construindo, vamos adquirindo, vamos buscando mais e mais e mais recursos para dizer que nós temos aquilo que precisamos para fazer frente à finitude que nos cerca, a finitude que está batendo sempre à nossa porta. As religiões, como eu disse, se alimentam também desse nosso terror de finitude. Quando elas juntam com o amor, conseguem fazer coisas extraordinárias. Mas as religiões que mais conseguem adeptos são aquelas que juntam tudo isso com isso. O nosso terror de finitude, com a promessa de eternidade, com o amor e com o dinheiro. E tudo isso vai nos cercando e vai nos dando essa ilusão ou esse antídoto contra o terror que nós experimentamos lá atrás, quando nascemos, o terror da morte. Becker já dizia que toda a sociedade é um bando de pessoas reunidas para enfrentar a morte, ou reunidas em torno da morte. Logo, a conclusão que nós podemos chegar é que tudo poderia ser diferente se nós tivéssemos outro tipo de relação com a finitude. Que nós seríamos menos dependentes dessas coisas, ou mesmo da pessoa que nós elegemos para amar, dessa ou daquela forma de amor, se nós equacionássemos de uma maneira melhor o nosso terror da finitude. Se nós tivéssemos uma relação mais serena com a possibilidade de não mais existir. Existem outras saídas? Existem. Outras culturas produziram outras saídas. Por exemplo, os gregos, você já deve ter visto isso em algum filme aí dos heróis da antiga Grécia, ou então em algum
livro que você leu, os gregos, por exemplo, acreditavam no feito heróico. O feito heróico era uma maneira de você ser eternizado na memória daqueles que virão depois de você. Mas vejam que, no final das contas, o feito heróico, como outras formas também, são sempre narcísicas. Elas precisam eternizar o eu. Mesmo as boas religiões, as religiões que mais têm adeptos, precisam de algum discurso de eternização do eu. Em geral, as religiões não dizem que a vida vai ser eterna, elas dizem que você vai ser eterno, que é possível você ser eterno. Mas existem outros caminhos também. Há aqueles que buscam, por exemplo, na integração com a natureza, com os processos de morte e eterna ressurreição da própria natureza, uma forma de aplacar seu medo da morte, topar e aceitar reintegrar-se novamente ao círculo da vida, ao ciclo da existência se multiplicando de diversas maneiras. Mas nem sempre essas formas são as mais populares, porque muitas vezes não implicam numa promessa de manutenção do eu. Mas eu só gostaria de hoje deixar aqui essa reflexão. Tudo isso começou quando nós, lá no início, começamos a experimentar o terror da morte, o terror da finitude. E começamos a metaforizar. Tudo poderia ser diferente se nós tivéssemos uma relação mais serena com a nossa finitude. Isso implica em simplesmente aceitar morrer? Não, de modo algum. Isso implica em viver de forma mais integral cada minuto, cada momento, com a compreensão de que ele é irrepetível e de que é um milagre nesse universo você estar aqui. Sem terror de não mais existir. É possível